verdade, há uns 6, 7 anos, mais ou menos, o gerente do Aquário de São Paulo, o Ricardo, veio nos procurar. Ele tinha participado de uma conferência fora do Brasil e entendeu que o ozônio seria muito benéfico para a aplicação em aquários, né? E aí nós montamos um aquário pequeno na indústria e ele passava todos os dias, durante quase um ano e meio, ele que comandava, né? A gente só ajustava o ozônio e ele foi então fazendo estudos realmente, né? Ele media todo dia a água, né? Os elementos químicos, as transformações, os peixes, e a partir daí ele fez a teoria dele, né? Ele construiu, digamos, como dimensionar o ozônio para grandes aquários. Começou assim, essa foi a primeira instalação. O ozônio ele é o mais potente germicida que existe na face da Terra. Ele é 100 vezes mais potente que o cloro, 3.000 vezes mais rápido que o cloro, né? Então, por ele ter essa especificidade, ele tem ações na água diferenciadas. Então, por exemplo, ele elimina praticamente qualquer cor que exista na água, né? Odor, ele elimina, ele quebra as cadeias moleculares, né, dos elementos, então ele elimina. No caso de aquário, você tem o excremento e o alimento do peixe, tá certo? Que contaminam além do que deveriam. Você recirculando essa água, qualquer aquário, você recircula a água, tá certo? Você aplicando ozônio, o que você faz? Você mata o excesso de bactérias, tá? E você oxida esse excremento, esse alimento. No momento que você oxida, você está desinfetando e isso fica preso no filtro. E com isso a água fica muito mais limpa, transparente. Um aquário que é importante é a transparência, certo? Sim. Tanto básico como outra coisa. Sim. Qual a importância desse evento para o segmento? Eu não conhecia, eu fui convidado pelo Dr. Mário aí, que, né, conversou comigo e pelo Tamir. Eu acho muito interessante, eu aprendi, eu aprendi muito aqui, eu saí no lucro aqui, né? Veja bem, qualquer área, qualquer segmento, né, você juntando pessoas que têm conhecimento, especialistas, isso gera um aumento enorme de conhecimento. Eu sempre brinco e eu falo assim, se você tem uma laranja e eu tenho uma laranja, eu te dou a minha, você me dá a tua, você fica com uma, eu fico com uma. Se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, eu te dou a minha, você me dá duas, você fica com duas, eu fico com duas. Aqui é 130. Para vocês terem ideia, na Primeira Guerra, o ozônio foi uma grande solução para tratar as feridas dos soldados, né? Não havia medicamento suficiente para isso. Depois disso, o ozônio foi desenvolvido basicamente para tratar a água de cidade. Por que motivo? Porque o ozônio, na verdade, realmente para ter as características, né, que eu vou citar agora, ele precisa ser produzido à base de oxigênio, né? Matéria-prima é o oxigênio, O2, né? O ozônio é O3, tá? E o que acontece? O desenvolvimento partiu para se utilizar fontes de oxigênio caríssimas, né? Concentração do oxigênio. Isso fez com que o ozônio ficasse muito limitado ao tratamento de água de cidade. Por quê? A água de cidade são grandes volumes e aí o investimento era viável, né? Grande volume de dinheiro para grande volume de água. E isso até praticamente 12, 13 anos atrás, todas as aplicações, quase todas as aplicações do ozônio ficaram centradas em tratamento de água de cidade. Para vocês terem ideia, a água da cidade de Paris, desde 1948, é tratada com ozônio. Paris, toda a água é tratada com ozônio, né? Tanto assim que lá se bebe água da torneira. Hoje, nós temos mais de 500 cidades no mundo tratando água com ozônio. Nice, Amsterdã, Nova York, Washington, enfim, o mundo inteiro, né? Brasil nisso aí está atrasado 500 anos, infelizmente, né?
Por que o tratamento com ozônio? Primeiro, por ser o mais potente germicida, né, que existe na face da Terra. Aí, o ozônio é o mais potente germicida que existe na face da Terra, quando produzido e gerado de uma forma correta, com alta concentração, né? O ozônio mata toda e qualquer bactéria. Aí eu estou indo contra o que o Sérgio falou aqui, né? Vocês entendam que eu vou falar do ozônio e depois nós vamos levar ele para o aquarismo, né? Mas o conceito todo tem que ser dito, né? O ozônio em alta concentração, ele mata toda qualquer bactéria, vírus, protozoário. Até hoje, nenhum vírus, nenhuma bactéria resistiu ao ozônio em testes. Nós temos um equipamento de esterilização de material cirúrgico desenvolvido, aprovado pelo FDA e não pela Anvisa, né? Nós estamos no Brasil, infelizmente, sou brasileiro, eu posso falar, não tem problema nenhum. E para aprovar esse equipamento, nós fomos obrigados a fazer 5.900 e alguma coisa testes durante 5 anos, matando todo tipo de vírus e bactéria que se conhece. Para vocês terem ideia, várias vezes o vírus e a bactéria vinham da Fiocruz com segurança por helicóptero, avião. O segurança entrava lá no laboratório, a gente fazia a aplicação e ele levava, porque realmente era perigoso, né? Então, o ozônio realmente é muito poderoso. Vamos lá, Brasil Ozônio tem 12 anos, eu fundei a Brasil Ozônio e eu vou contar a historinha porque ela é muito interessante, né? A minha médica, que quem olhar um pouquinho hoje, tudo que se fala aí no mundo da medicina, nós estamos tentando aprovar a ozonioterapia no Brasil. A ozonioterapia é medicinal, né? Ela existe já há muitos anos. A Europa praticamente inteira pratica, na Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, e no Brasil ela é proibida, ela não é aprovada. A ozonioterapia não é aprovada. Para vocês terem ideia, eu não entendo, não sou médico, né? Dr. Mário muito mais do que eu. A ozonioterapia hoje, né, nós temos assim milhares de casos de câncer tratados, de AIDS, diabetes já foram registrados oficialmente mais de 10 mil casos, né? Então é uma fase nova, é mais um plus na medicina e então tem toda uma equipe aí que está tentando aprovar. Por que eu estou falando isso? Porque quem está liderando isso é a doutora Emília Gadelha. A doutora Emília Gadelha é minha médica. Eu me trato com ozônio há mais de 10 anos, estou vivo, né? Pode ter certeza que eu estou vivo, não acontece nada. E a doutora Emília, no ano de 2000, ela chegou para mim e ela falou: eu quero te apresentar meu professor de ozonioterapia, ele está interessado em fazer negócio com você. Eu tinha na época a marca Greenpeace, né? Então eu desenvolvia produtos ecologicamente corretos, era um dos meus negócios. E esse médico, né, cardiologista, Dr. César, infelizmente faleceu no meio do caminho, ele falou: eu quero pôr a marca Greenpeace num gerador de ozônio. Falei: bom, primeiro eu não sei exatamente o que é ozônio, né? Segundo, onde é que está esse gerador? Ele falou: não, estou fazendo ainda, mas eu quero pôr a marca Greenpeace. Só que o cara era muito inteligente, né? Aí nós ficamos muito amigos, alugamos uma casinha em Blumenau, ele medicava em Blumenau, contratamos um técnico, que até hoje está conosco, e começamos a desenvolver um gerador de ozônio. Então, o Brasil Ozônio nasceu, na verdade, da medicina, entre aspas, né? Da área médica, né? E aí a gente fazia os testes e não funcionava nada funcionava. Até que em 2004 um teste nas nossas piscinas deu certo e aí resolvemos começar a empresa. Onde começar a empresa? Como começar a empresa? Então, na época, entendi que era melhor a gente fazer isso lá na USP, né? Na incubadora da USP, no CIETEC, que realmente, se não fosse assim, eu acho que foi
estratégia mais bem traçada, né? Mais por intuição do que qualquer outra coisa. E aí, hoje nós estamos já há 12 anos, hoje nós temos 3.000 equipamentos, nós exportamos para vários países, e a Brasil Ozônio foi, esse ano, agora em Washington, a gente tem, como vocês aqui, uma vez por ano, um congresso mundial. Esse ano foi em Washington e a Brasil Ozônio recebeu aí uma condecoração como a empresa que mais aplicações tem no mundo. Bem pequenininha, né? Mas o número de aplicações maior possível. Então, só para vocês entenderem, nós estamos em todas as áreas hoje. Eu não vou falar da Brasil Ozônio, eu vou falar do ozônio só para vocês terem uma base de onde veio, né? Ter uma consistência. Nós hoje aplicamos ozônio em alimentos, em fluidos, em gases, a parte fitossanitária. E o que é ozônio? Como é que nós geramos esse ozônio, né? A nossa matéria-prima é o ar. Por quê? Porque é o oxigênio. Então nós captamos o ar, nós separamos o oxigênio do ar, uns 20%, 21%. A partir daí nós colocamos esse oxigênio no gerador de ozônio e geramos o O3 a partir do O2. Então a nossa matéria-prima é ar. Não tem matéria-prima, não tem estoque, não tem nada, não tem espaço, né? Esse é o primeiro passo da revolução da tecnologia. O segundo passo é que o O3, o ozônio, ele tem uma vida muito curta, é instável. Dali a alguns minutos ele vira O2 de novo, vira oxigênio. Então não tem resíduo, não tem matéria-prima, não tem resíduo, tá? E a energia utilizada para gerar ozônio é muito pequena. Para vocês só terem ideia, a Terra, hoje, o nosso planeta, ele é protegido pelo ozônio. Se não houvesse ozônio em volta do nosso planeta, né, micróbios, vírus, estariam invadindo o planeta. Ele tem uma força muito grande realmente protetora, o ozônio. Por favor, obrigado. Então, esse é um resumo ambiental essencial do ozônio. Primeiro, de novo, ele é o mais potente germicida, né? Aplicado corretamente, na concentração correta, não há nenhum elemento que resiste ao ozônio, tá? Outro ponto importante, ele é aplicado e ele é gerado no local da aplicação. Então não precisa transportar nada, não precisa ter estoque de nada, você gera ele quando você aplica. Você parou de aplicar, você desliga o equipamento, né? Então esse é um ponto muito importante, sempre olhando para as novas tecnologias, a questão do meio ambiente, né? A questão social, isso muda muito o conceito dos negócios, isso muda muito o conceito de formatos, né, de sistemas, totalmente, né? Não tem mais que ter uma fábrica, não tem mais que ter o transporte, né? Não tem mais que ter um estoque, né? É uma mudança radical em termos tecnológicos. O custo operacional então fica quase zero, porque é tudo automatizado, não tem que ter a intervenção humana, na verdade, não tem necessidade, né? Não tem. E a energia é muito pequena e a grande vantagem no caso de água, que é aqui o nosso lema e tema principal, é que, por exemplo, uma coisa que no Brasil ainda tem, que lá fora está acabando pouco a pouco. O que acontece numa indústria? Vamos imaginar a indústria. Ela tem um efluente, ela trata esse efluente com produtos químicos, tá certo? Deixa o efluente dentro da legislação e aí joga para o rio. Todos os produtos químicos vão para o rio, né? A parte social é catastrófica. Resolveu a empresa, né? Não interessa dali para frente. E todos esses produtos químicos utilizados para tratamento, quase todos, eles têm consequências, né? Então o cloro gera organoclorados, o organoclorado é cancerígeno, e aí você tem o problema da fauna, da flora, né? Os peixes, cada vez com problemas maiores aí na questão ambiental. Então, os países mais adiantados, aqui já o sul começa, Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, começa a dizer para as empresas, não pode jogar cloro no rio. Trate de alguma outra forma o seu problema.
mas ainda é muito tênue, mas é um início já, né? Já é um primeiro ponto que começa, né? Por favor. Isso aí só para confirmar, né? E de novo, para vocês terem ideia, por exemplo, o ozônio é 100 vezes mais potente do que o cloro. 100 vezes. Ele é 3.100 vezes, isso não é coisa da Brasil Ozônio, isso é mundial, né? É 3.100 vezes mais rápido do que o cloro. Então, com dosagens muito menores, né, o efeito é muito maior, com a vantagem da questão ambiental de novo. Então, para vocês terem uma ideia, o que é um sistema? Eu vou falar o bem e o mal, né? Fique tranquilo, vocês vão saber os dois lados, né? Nada tem um lado só, tá certo? Aqui é um formato do sistema. Por que eu estou falando de sistema? Porque tem equipamentos no mercado, um equipamentozinho, eu vou falar do equipamento também para os aquários pequenos, nós não fabricamos, mas vamos falar dele, né? Então, quando você precisa realmente de muito ozônio, quando você precisa de uma ação muito forte, você precisa ter o oxigênio como matéria-prima. Se você não tiver oxigênio, nada feito. O que eu digo? Porque existe uma forma de gerar ozônio também, que são esses equipamentos pequenos utilizados para aquários pequenos, e não tem problema nenhum, né? Que é o que? Capta o ar e vai direto para o gerador de ozônio e gera o ozônio. Aí entra oxigênio e entra nitrogênio, né? O ar tem 78% de nitrogênio. O que acontece? Esse nitrogênio, quando ele recebe uma alta tensão, ele vira ácido nítrico. Então você tem esses equipamentos com, normalmente, uma durabilidade muito menor e um cuidado que tem que ser tomado. Mas é 100% viável. No nosso caso, é um sistema inteiro. Nossa aplicação é industrial. Nossa aplicação é para grandes volumes de gases, de alimentos, de água, como vocês vão ver. Então, o que tem? Tem um equipamento aqui, e eu vou contar a história desse equipamento, que é muito interessante. Quando a gente começou a fazer os equipamentos, o nosso conceito também foi partir do ar direto, né? E os 10 primeiros equipamentos que a gente instalou pegavam fogo cada 2 dias. Até brincava na época, a gente não era empresário, era bombeiro, né? Saía correndo para resolver o problema. Era uma desgraça, né? Uma catástrofe realmente. O fato da gente estar numa universidade, né, na USP, nos ajudou muito para entender o que estava acontecendo. Na verdade, o próprio ozônio que gerava o incêndio, ele liquidava o equipamento por dentro, né? Isso levou alguns meses. Depois nós começamos a instalar ozônio mais em piscinas. A gente achava, nós fizemos um levantamento aí no país, tinha 10 milhões de piscinas. Então nós vamos ficar ricos, né? Faz o cálculo bonitinho, tal, X por piscina, é desgraça, né? Na verdade, não ganha dinheiro com piscina. Nós temos muitos equipamentos em piscina, inclusive eu vou contar, vai ter gente que vai me criticar, mas não faz mal, tem que ter sempre os dois lados, né? Há uns 8, 9 anos mais ou menos, ligaram o Palácio do Planalto dizendo que o presidente tinha feito uma cirurgia e tinha muito problema na piscina por causa do cloro. Não conseguia mais nadar, né? Precisava resolver o problema. Alguém disse que o ozônio resolvia e ligaram lá para ver se resolvia. Nós fomos lá no Palácio do Planalto, instalamos o ozônio, pagaram, né, tudo certinho. Na época não tinha problema, né? Inclusive uma parte foi pago cartão de crédito. E chegando no Planalto, quando foi feita a instalação, eu estava saindo, e aí a dona Marisa, que eu não conhecia, falou: onde é que o senhor está indo? Eu falei: não, eu vou para o hotel. Não, o senhor vai dormir aqui. O presidente quer jantar contigo. Não, eu vou para o hotel. Não, você vai dormir aqui. Eu falei: por favor, vou para o hotel. Agora, por que o senhor fala isso? Eu vou contar para o senhor. Eu fui presidente de multinacional e a gente tinha a maior indústria têxtil do Brasil, em Jundiaí na época.
E tinha um cara de barba, não tenho nada contra ninguém de barba, eu já tive também, que fazia lá as greves depois de fazer as greves no ABC. Né? Deitava na frente do meu carro, quantas vezes dormi na fábrica porque não me deixavam sair. Foram muitos anos. O mundo gira, né? E estava eu lá na Granja do Torto, convidado para jantar. Eu expliquei para a Marisa que a gente tinha tido alguns atritos, as nossas reuniões quebrava prato, quebrava, vocês não têm ideia, né? Era melhor não fazer isso. Não, vai. Fiquei lá, entrei no quarto, tinha uma rosinha lá, no meu nome, tudo bonitinho, quarto bonito, cheiroso. Às 7 horas bateram na porta, Sami, tudo bem? Tudo bem. Bom, foi das 7 até as 4 da manhã, um bebendo, o outro comendo. O que comia não se aguentava, o que bebia estava 100%, né? Absolutamente, né? Lúcido, né? E resolvemos todos os nossos problemas naquele lado. E uma semana depois ele me ligou e falou: escuta, Sam, o que eu posso fazer por você? Eu falei: nem na quinta geração, né? Nenhuma chance, nada. Mas eu estou tentando falar com a Anvisa, isso é real que eu estou contando, há 4 anos, e ninguém, nem o porteiro me deixa entrar. Porque naquela época não aceitavam ozônio para nada, nem para tratar água, nada, nada. Então a gente entrava nas indústrias, mostrava que funcionava, mas não podia fazer nada. Bom, 2 minutos depois me ligou o presidente da Anvisa, 3 horas depois eu estava em Brasília, 5 horas depois eu tinha um documento que até hoje, né, eu tenho, e aí começou a empresa a funcionar. Então, são historinhas, né, para mostrar como é a vida, e às vezes num segundo nós não somos nada, e no outro segundo nós somos o máximo, né, perante os outros. Lógico, perante a gente isso nunca muda. Então, e a questão do concentrador, o que aconteceu? Né? A gente percebia que se não partisse de oxigênio, viveu mais 30 anos, graças a Deus, saiu, eu fui para os Estados Unidos, comprei 2, voltei aqui, aí realmente começou a Brasil Ozônio. Né? A Brasil Ozônio começou quando a gente conseguiu começar realmente a produzir ozônio a partir do oxigênio. Então, esses equipamentos são medicinais, o Home Care utiliza muito, né? Lógico que aí a gente desenvolveu, só tem 2 fabricantes no mundo praticamente, a gente desenvolveu um industrial nos Estados Unidos, com a AirCep, e quem a gente representa hoje também. E então nós temos o oxigênio sendo separado do ar aqui é o gerador de ozônio, recebe o oxigênio e gera o ozônio, sempre tudo controlado, e depois nós temos, tudo são patentes, um reator para tratar a água. Aqui estou falando de tratamentos muito pesados. Vamos torcer para entrar. Deveria estar. Se não, está lá separado. É que às vezes a gente sabe que... É interessante aqui, porque aqui entra a parte de aquário. Né? O engenheiro pegou no ar uma grande ideia e não deixou escapar pelos dedos. Ele criou um gerador que transforma oxigênio em gás ozônio, que pode ser usado para purificar água, alimentos e esterilizar materiais cirúrgicos. E o que é melhor, o sistema de descontaminação é 100% natural, não utiliza produtos químicos industrializados. O germicida, ele descontamina a água e ele também descolora a água. O engenheiro Sami trabalhou 5 anos no desenvolvimento da indústria de geradores de ozônio. Com estes equipamentos, o que foi feito no aquário pode ser repetido em piscinas, poços artesianos, lagos e até rios. Um dia ele acordou e pensou assim: se o ozônio é 100 vezes mais forte que o cloro, mata bactérias, vírus e fungos como nenhum outro no planeta, é natural e não contamina o meio ambiente, por que não vender esse gás? Nascia aí uma ideia milionária. Sami investiu R$500 mil no projeto. Hoje a empresa fatura cerca de 2 milhões por ano. Um negócio rentável, eficaz e ecologicamente correto. Nós captamos o ar aqui, ele é desumidificado, secado, entra no gerador, aqui se gera o ozônio a partir do oxigênio existente no ar,
E aqui tudo isso é comandado por uma central. A empresa tem como clientes grandes indústrias. Para reduzir a contaminação e a poluição dos rios. Porque se cada indústria fizer com que a sua água saia tratada, o rio não vai ter mais problema. A Sabesp usa os geradores no tratamento da água de poços artesianos. O aquário de São Paulo também. Aqui estão 250 espécies em 1 milhão de litros de água. Um gás novo para os moradores daqui. A gente nota um aspecto da água muito mais cristalino, né? Uma tonalidade, principalmente na água marinha, uma tonalidade bem azulada, que é o que a gente nota naturalmente, né, nos ambientes. SAMI também desenvolve um projeto de esterilização de materiais cirúrgicos e os planos não param. Novas ideias para o uso do ozônio estão surgindo. Nós estamos desenvolvendo um sistema pequenininho, com 2 metros quadrados, com energia solar, que vai poder ser instalado em qualquer lugar. E tratar diariamente água para até 1000 pessoas. Muito bom. Nós temos essa instalação no Aquário de São Paulo, não sei se vocês conhecem, já foram lá. O Ricardo é o gerente técnico e, na verdade, tudo nasceu com o Ricardo. Né? O Ricardo um dia passou lá e disse: eu vou colocar o ozônio no aquário. Eu sei, eu já vi, né, em conferências lá fora, a aplicação, e eu vou fazer isso. E ele ficou, durante 1 ano e meio, ele vinha todo dia lá na USP, todo dia na Brasil Ozônio, montamos um aquário lá, né, e ele fazia todas as medições, né, de nitrito, nitrato, enfim, que vocês entendem que eu não entendo, e uma hora morria peixe, outra hora morria peixe, enfim. E depois, durante 1 ano, não houve mais morte de peixe, e a partir daí ele conseguiu, então, extrapolar para o aquário, né, de São Paulo, que hoje tem alguns milhões de litros, tá? E hoje, na época, eles estavam justamente pensando em colocar também água salgada, né? Eles só tinham um aquário de água doce e estavam pensando em colocar água salgada. Então, todo o desenvolvimento foi, na verdade, feito dentro da Brasil Ozônio pelo Ricardo. Nós simplesmente ajustávamos os equipamentos de acordo com a necessidade, né? Em Washington agora, no Congresso Mundial que a gente teve em junho, eu fui convidado também para visitar um novo aquário lá de Washington, também todo com ozônio. Eu já visitei mais de 50 aquários com ozônio no mundo inteiro. É uma prática cada vez mais recorrente, né? Para vocês terem ideia, no primeiro congresso mundial que a gente fez foi na Disney. Isso há 12 anos atrás. A Disney trata todas as piscinas, todos os parques, né, toda a parte aquática com ozônio. Tudo é tratado com ozônio lá há muitos anos já. Foi um dos primeiros a fazer. Então, realmente, a questão do ozônio em aquários, de novo, eu peço desculpa, eu não sou especialista, né, sou generalista, cada vez mais está sendo utilizada. Por quê? Tem 2 motivos. Primeiro, essa questão de desinfecção da água, em geral é feita fora do aquário, não dentro do aquário. Então, como funciona na questão do aquário de São Paulo? O aquário de São Paulo, na recirculação, né, constante, contínua da água, o sistema é um sistema tradicional, com filtro biológico, nada muda. E em algum momento entra ozônio, né, justamente para fazer o tratamento da água. E tudo é feito de forma que pouco ozônio chegue no aquário. Para vocês terem ideia, em todos os aquários que eu visitei, praticamente os números utilizados, os volumes, né, e as bases são as mesmas. A Disney também é assim, aqui também é 400 ppm. Chegou em 400 ppm a água do aquário, aí estou falando dentro do aquário, né, liga o ozônio. Chegou em 600, desliga o ozônio. Essa é o range de trabalho quando há ozônio dentro do aquário. Muitos não deixam chegar ozônio dentro do aquário. O aquário de São Paulo não chega, muito pouco ozônio chega, né? Porque a ideia é realmente tratar a água para que ela volte tratada, né? E não ter interferência justamente das bactérias, etc. e tal,
dentro do aquário. Isso é só mostrando, por favor. É interessante, né? Eles têm um sistema enorme lá, né? Com golfinhos, toda essa água também tratada com ozônio. Aqui, só para vocês entenderem rapidamente, é a casa de máquinas. Esse é o aquário de Washington, né? Como é que a gente faz a introdução do ozônio, né? Normalmente, o ideal é fazer através de Venturi. De novo, isso são para aquários grandes, né? Venturi. O que é a Venturi? Né? É um dispositivo onde a água passa e recebe o gás. No momento em que esse gás tem um contato com a água, a reação é imediata, em alguns segundos, a reação, e aí, justamente, a eliminação de bactérias, de vírus, enfim, tudo aquilo que quer ser realmente eliminado. Por favor. Vamos agora falar um pouquinho do ozônio, né, em todos os sentidos. Então, afluentes, quando teve a crise de água em São Paulo, nos últimos anos, aí a Embraer tinha vários poços artesianos com altíssima produção de água, 25, 30 mil litros por hora, e estavam desativados porque a água subterrânea lá, e aliás quase no Brasil inteiro, estava contaminada com metal pesado, manganese e ferro. Nós temos a terra vermelha, né, em geral. A terra vermelha, na verdade, é ferro e manganese, né? Então, óbvio que, né, todos os estratos subterrâneos, de alguma forma, têm também ferro e manganese. E aí, então, foi feito o tratamento. Hoje, pararam de usar outro tipo de água, praticamente só usam água de poço, né? Onde, de novo, né? Então nós temos a parte de separação do oxigênio, a geração do ozônio, e ali tem todo um sistema, porque quando você oxida o metal, no caso é oxidação, né? Quando você oxida o metal, você dá massa para ele, dá peso para ele, e aí você pode filtrar. Se você não oxidar, ele vai embora, e a gente bebe, certo? A gente cozinha com essa água, e, enfim, os médicos explicam melhor, você vai acumulando esses metais pesados, né, dentro do teu corpo. Então, quando você pode oxidar e retirar, você está realmente fazendo um tratamento muito importante. No caso da Embraer, mais ainda, por causa do tipo de aplicação da água na produção, que são metais, né? E aí é muito perigoso a liga de metais não coerente. Por favor. Esse é o reator onde é feita toda a reação. Isso só para mostrar a eficiência, né? Então, 99% de eliminação de cor, 99% de eliminação do ferro, né? Manganês, 94%, enfim, a gente sempre faz com que o efluente ou o afluente, enfim, a água fica dentro dos parâmetros necessários. Isso é muito interessante. Aquele vídeo da SBT tem, eu nem sei, 8 anos, 7 anos, é velho, não é de agora não. Nós temos vídeos muito mais novos, mas era por causa do aquário. Aquela ideia de fazer um equipamento, né, pequeno para tratar água, etc. e tal, aí foi um pouco bate-cabeça filosófico, né? Um dia eu vou fazer alguma coisa também de bem, né? Unir o útil ao agradável. Isso não quer dizer que você não pode ganhar dinheiro do útil ao agradável. Quem ganha dinheiro, né, não é bandido, né? Quem rouba dinheiro é bandido. Quem ganha dinheiro é inteligente. Quem ganha dinheiro faz com que outros também ganhem dinheiro, né? Um pouco as coisas meio deturpadas que existem por aí. E a gente agora, no ano passado, foi escolhido pelo Instituto Coca-Cola como a melhor tecnologia do mundo para tratar água em locais carentes. Depois de 3 anos de pesquisa, e aí nós fizemos a primeira instalação agora, por favor, em Caucaia, em Fortaleza, água de açude, essa é a água que eles bebiam, cozinhavam, enfim, são 100 casas, 500 pessoas mais ou menos. Após a aplicação do ozônio, né, isso foi resolvido, e com isso nós vamos, isso é oficial na Coca-Cola, qualquer um que entre no site, né, vai ver. Essa é a nossa instalação, pequena, simples, né, tratando a água.
foi tratado, o Gelton lá, ele foi treinado para fazer isso funcionar, faz tranquilamente, esse é o nosso técnico. E esse é o gerente geral da empresa de água, a Sabesp, de lá, Cagese, né? Que na hora que saiu a primeira água foi a análise, ele fez questão de beber a água. É uma brincadeira emocionante para nós lá, né? Um lugar que não tem nada. Para vocês terem ideia, essas casas, os banheiros ainda estão fora da casa, no formato que vocês conhecem de pré-história, né? Então, isso mostra que é possível, sim, né, unindo forças aí e querendo fazer um monte de coisa nesse país que tem ainda o lado absolutamente pobre e miserável. Então, rapidamente, a gente trata água de chuva, algumas empresas isso é água de chuva, aqui é a Dow Química, no Guarujá. Dow Química é um dos maiores grupos do mundo. A gente trata água de chuva, McDonald's, a gente trata água de chuva, né? Aí de efluentes, né? Afluente é a água que entra, né? Efluente é a água que sai, tá? Eu vou correr porque ele está me dando sinal lá dizendo que vai cortar o microfone. Aqui é a maior universidade do Sul, Unicinos, né? Rio Grande do Sul. Não, só um minutinho, só um. Eles têm mais de 100 mil alunos lá e tinham um tratamento de água, problema de água grave. A gente fez um complemento de tratamento, hoje é reutilizado 100% da água. A Acrylex é uma indústria de tintas, a mesma coisa, tinha um problema com água, a gente tratou primeiro para poder liberar essa água de acordo com a lei e depois reuso, reusada, reutilizada 100%. Por favor. Ambev, efluente antes do ozônio, depois do ozônio. Aqui nós somos os únicos do mundo que conseguiram fazer, que é fenóis. É um componente químico complicado para tratar. Também a Dow, outra unidade da Dow, e a gente conseguiu realmente reduzir e colocar dentro da lei. Chorume, que é um problema mundial muito grande, né? Gerado pelos lixões, quase ainda sem solução. No caso, aí a Essências, que é a maior hoje do Brasil, né? A gente conseguiu fazer, é lógico que tem tratamentos que o ozônio sozinho não faz. Então aqui não é só ozônio, tem químico, físico-químico, bacteriológico, mas assim mesmo nunca tinha solução, né? Então aqui já tem solução. Esse foi o nosso maior, a maior realização, digamos. Essa aqui é a nossa primeira mina de urânio, em Minas Gerais, em Caldas. Está desativada, tem um passivo ambiental de 2,4 milhões de metros cúbicos, 2,4 trilhões de litros de água contaminada, uma potencial Samarco. Só que muito mais grave, porque a 50 metros daí passa o rio que alimenta todas as cidades de água de São Paulo. Se houver algum problema aí, nós não vamos ter 20 mortes, nós vamos ter 200 mil mortes, 500 mil mortes. Teria, né? E aí então nós apresentamos um projeto para o PNDES, achando que a gente poderia tratar, que é o mesmo caso de metais pesados. Foi aprovado o projeto, não pode construir nada lá, fizemos tudo em container, por favor. Esse projeto findou, fizemos um sistema de filtros, né? Por favor. A água, aplicando ozônio, oxidando a água, ou seja, essa coloração é o manganês, é o metal pesado, é o ferro, e aqui a água agora indo para o rio limpa, né? E a gente conseguiu separar o manganês. Então, esse problema que era grave virou um bruta de um negócio, porque nós estamos vendendo manganês para a China. A gente descontamina a água, põe a água no rio, separa o metal pesado e vende o metal pesado, porque o manganês é matéria-prima para o aço.
né? De novo, tudo tem solução de alguma forma, né? Aí juntou um monte de cabeças, não é só Brasil Ozônio, entrou universidades, né? entrou dinheiro de BNDES, enfim, entrou a Marinha e, né, teve solução. Para baixo, né, valores enormes, 119 miligramas de manganês é enorme. A mesma coisa nós fizemos em Criciúma, Santa Catarina, carvão. Criciúma é a cidade que tem mais minas de carvão no Brasil e é um grande problema, né? Esses são os rios em Criciúma. Então a gente pode se orgulhar do Tietê e do Pinheiros aqui, né? É fé. E aqui é o Elídio, né, um pesquisador antes e depois do ozônio, por favor. A mesma coisa, as instalações. Nós ganhamos como o melhor projeto até hoje no Brasil, meio ambiente, 2015, por favor. Isso é um outro problema que, não sei se já ouviram falar, mexilhão dourado. 7 a 8% da perda de energia no Brasil é em função desse bichinho aí. O mexilhão dourado, ele veio no lastro dos navios da China, a partir do ano 2000. Ele invadiu, ele não tem predador, né? Ele invadiu todos os rios e todas as hidrelétricas, todas. Mais um, só. Ele faz isso. Ele entra nas tubulações, né, de resfriamento das turbinas. Cada turbina custa 10 milhões de dólares, mais ou menos. Tá? E ele, em 2, 3 semanas, ele entope as tubulações, tem que parar as turbinas. Então, no Brasil, a gente perde, estima-se, 7 a 8% por parada de turbina por causa do mexilhão dourado, que não tem predador, né? Não tinha solução até aí. A aplicação do ozônio está um mexilhão dourado aqui que desentope todos os filtros. É uma patente nossa e então está começando a ser instalado. Alimentos, rapidamente. Todas as saladas, né, que a gente compra pronta nos supermercados, ela tem que ser sanitizada, porque você pode consumir diretamente. Sempre foi feito com cloro, a gente desenvolveu com ozônio, né? Só tem as vantagens, é que você não põe produto químico, que a gente come um pouco de cloro, você não tem dúvida nenhuma, né? O residual, né? Com ozônio não tem residual, porque vira oxigênio, a economia de água é 95%, e a fruta, a verdura e o legume, 50% a mais de tempo na prateleira. A mesma coisa com carcaça de ave, grãos, caruncho. Todos sabem que a gente, nossos bolos, farinhas, etc. e tal, é com caruncho. Né? É caruncho. É sério. Aqui a gente resolveu o problema, mas até hoje não foi instalado porque vai mudar o gosto da farinha. E não está resolvido, é verdade. O mercado se vai tomar esse risco ou não. Né? Porque não tem jeito, senão você não elimina o caruncho, ele vai junto. Todas as indústrias farmacêuticas, a gente faz a esterilização da água utilizada para a produção dos medicamentos, né? Aí a parte de gases, por favor, não sei quem já sentiu, né? Mas as grandes empresas que, por exemplo, produzem fertilizantes, borracha para pneus, químicos, rações de animais, inclusive peixes também, tem um odor muito forte de geração, né, em função da produção. Essas indústrias, em geral, foram, há muitos anos, montadas em lugares muito afastados. As cidades chegaram, né? E esse é um dos grandes problemas hoje no mundo, né? O odor. O odor é um problema duplo. Além do problema em si, não tem legislação, né? É reclamação, né? Então é um negócio muito abstrato, de difícil solução. E nós temos, então, por favor, isso é fertilizantes. A Yara é a maior indústria do mundo, é o grupo dinamarquês, norueguês. Tinha esse problema, Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. Quando o vento batia para a cidade, impossível de ficar na rua.
tinha que parar a indústria. Não sei se não. A borregar é papel, celulose. Aqui é fertilizante. Isso é na cidade de Rio Grande. Tá? E também foi resolvido, por favor. Cheiro. Esse é o diretor-geral do meio ambiente lá. Não tem como, é no cheiro. Né? Por favor. Isso são as leis. No fim foram criadas legislações, né? Resolvendo o problema, solucionando. Por favor, pode andar. A legislação também. A mesma coisa em fábrica de ração, as fábricas da Seara. Era Seara, tá? Não era JBS. Não, nós instalamos antes. Alto Metal, essa é a maior indústria de autopeças do Brasil. É um grupo espanhol, mesma coisa, né? A sala de pintura gera um odor muito grande do solvente. Por favor. Aqui a Ambev, toda a fábrica de rótulos da América Latina toda da Ambev fica aqui no Ipiranga. A primeira fábrica da Antártica, ali no meio, estava para ser fechado ano passado por causa do odor. Também está instalado, né? Toda a instalação. Por favor. Essa é a última, essa aqui tem 4 meses. É considerada a fábrica mais moderna do mundo de tratamento de lixo hospitalar. Nós temos então instalações em todas as saídas tratando o ar, né? Matando todo e qualquer residual de bactérias ou vírus, né, decorrentes do lixo hospitalar e eliminando o odor. E rapidamente aí a indústria. Nós estamos entrando na agroindústria substituindo o agrotóxico pelo ozônio. Então, café, começou assim, por favor, aí a gente acabou desenvolvendo todo um projeto de um pulverizador com água ozonizada, agricultura familiar, esse é o novo pulverizador para as grandes fazendas, pecuária. Um dos grandes problemas no Brasil é o carrapato, né? Principalmente na pecuária, né? O leite. E a gente desenvolveu um processo, então a vaca passa pelo chuveiro quando vai para a ordenha, passa de novo na volta, na saída, não tem mais carrapato, né? As fazendas que têm instalação já há 3 anos não tem mais carrapato. Isso faz com que a qualidade do leite seja muito melhor, porque o carrapato fere o animal e aí vem antibiótico, anti-inflamatório, enfim, toda a medicação que vai para o leite. Aqui justamente a Camarões, né, nós temos um problema grave no Brasil, que começou inclusive em Santa Catarina, que é o mancha branca, e que agora chegou no Nordeste também, e foi feito um trabalho aí com vários países, e nós fomos os únicos a resolver o problema. Já temos a primeira instalação, pode andar, a primeira pode andar. Essas são várias aplicações, já tem uma primeira instalação muito grande lá no Nordeste. Aqui, só voltando, os grandes redes de hotéis hoje têm nosso equipamento, né? Que é para eliminar cheiro de cigarro, de quarto de fumante e sanitizar o ar-condicionado. Em 10 minutos a gente faz a sanitização e elimina, por favor. O equipamento aprovado pelo FDA e não pela Anvisa. Aí são as normas e leis, pode andar, pode entrar, já tem várias, FDA, pode andar. Nosso sistema de venda, porque no começo eu tomei muito cafezinho frio para me mandar embora. Né? Porque eu chegava e falava, ó, vou tratar a tua água, qual é a matéria-prima? É o ar. E qual é o resíduo? É o oxigênio. Aí, como eu tenho cabelo branco, né, por respeito, o cafezinho vinha na hora, no sentido, toma café e tchau. Né? E era verdade isso, era complicado o negócio. E aí veio a ideia de fazer vans com um sistema inteiro. Então agora a gente vai lá, antes de falar qualquer coisa, faz o teste, resolve o problema, aí explica o que é. Então, alguns dos nossos clientes, né, praticamente todas multinacionais. Mais um. Essa é a nossa filosofia de trabalho. Obrigado.
que eu te faço é referente ao Venturi, tá? Tu falasse que a eficiência dele é maior. Muito maior. A gente no aquarismo, a gente tem um pouco de cuidado em termos da eficiência, mas tem que sempre botar na balança a parte da eficiência com a dispersão depois do gás. Sim. Nessa forma, tu ainda acha melhor o trabalho com o Venturi do que dentro do skimmer, ou a dispersão que o skimmer nos traz depois do ozônio de tratar a água é mais interessante? A minha sensação é que o Venturi, como se a molécula não quero falar besteira de química nada, mas como se o ozônio ficasse mais tempo sendo ozônio antes dele voltar a... É isso mesmo. Na verdade, é assim, para aquários pequenos, a gente está falando, né, não tem dúvida que acho que nem deve colocar o Venturi. É só vocês entenderem qual é o trabalho do Venturi. O ozônio é um gás. O gás é bolha, né? Então a gente usa o Venturi por quê? Para fazer milhões de microbolhas, porque aí você vai ter um efeito muito mais denso, né, junto à água. No caso, quando você tem volumes muito pequenos e pouco ozônio, porque, o ozônio que se aplica com aquário pequeno é muito pouquinho, é miligrama, nós temos quilos aqui, né? Não convém ter Venturi, mesmo porque o Venturi, para ele ser ativo, você tem que ter uma bomba ativa forte, tem que ter uma passagem de água de uma vazão razoável para poder sugar, né, o gás. Então, no seu caso, é a esquina. É que um dos fabricantes que para nós disponibilizam, né, seria ainda da opção do Venturi, né? No primeiro Venturi momento é para volumes grandes. Usei Venturi, não. A minha sensação foi essa, que ele tinha mais dificuldade de dispersar depois. Bem provável, porque você não tem uma vazão suficiente. E aí eu voltei para o esquina. É isso aí. É isso aí. Nada, obrigado. Eu queria saber, já que é tão mais eficiente usar o ozônio em relação ao cloro para limpeza de água, né? Por que muitas piscinas que a gente vê por aí usa o ozônio junto com o cloro? Essa legislação. A legislação obriga que em piscinas públicas, e aí entra condomínios, etc. e tal, tem que ter 0,5 a 1 ppm de cloro. Ela obriga, tá certo? Mas não é necessário. Mas obriga, você tem que ter. Aquele caso de Brasília, usou cloro ou não usou cloro? Não. Ali o presidente não precisa. Legislação. Na Europa usam muito, né? Na Europa eles têm aquelas piscinas naturais, eles usam muito para ozônio. O ozônio nos Estados Unidos é obrigatório já, mas ele é obrigatório não só por causa do cloro. Nos Estados Unidos ele é obrigatório porque tem muitas bactérias que o cloro não mata. Novas bactérias são resistentes, entende? Então essa é a obrigatoriedade. Inclusive, só para complementar, por que está sendo usado ozônio em quase todos os países, cada vez mais na água que a gente recebe, né, de cidade? Porque tem um fenômeno que é antibiótico, anti-inflamatório, anticoncepcional, todos esses antes, né, eles não são enxergados pelo cloro. Ou seja, tratamento convencional eles passam. Isso foi descoberto por vossa causa, né? Há 6 anos atrás, mais ou menos, isso foi numa conferência, inclusive numa dessas nossas conferências nos Estados Unidos, o ministro, lá ele veio fazer uma palestra que foi muito interessante. Ele falou, olha, na Califórnia, não lembro do nome, enfim, uma lagoa para eles muito importante, começou a se ver que a quantidade de peixes diminuía sistematicamente. E aí eles foram fazer uma avaliação para ver se estava havendo uma contaminação dessa água. Alguma casa, lá é diferente que aqui, né? Lá o cara vai preso. Aqui não. E não acharam nada. E o que acontecia? Fizeram uma estatística, 10% dos peixes eram masculinos e 90% femininos. Pode ser que está acontecendo. Aí foram a fundo, era a questão dos antibióticos, né, anticoncepcionais, e aí foi feita uma pesquisa em 100 cidades do mundo, 100.
Só 3 não tinham esse problema, que é Paris, Nice e Amsterdã, as 3 que tratam a água com ozônio. A partir daí, várias legislações no mundo inteiro foram sendo confeccionadas no sentido tem que usar ozônio, por 2 motivos. Esse é o maior, o segundo é porque é a desinfecção, ele é o mais potente. E eu vi que o seu equipamento ele é formado por 3 partes, o oxigênio, o ozônio e a transferência. São 3 módulos. Isso. Por que não fazer um equipamento único? Não, você pode pôr tudo no armário se você quiser, mas o que tem é o seguinte, uma das grandes vantagens desse sistema é que você pode adaptar ele em qualquer lugar, né? A gente não modifica o processo. Nós temos mais de 3 mil instalações, nós nunca modificamos o processo. A gente vê onde é o melhor ponto de aplicação. Então, quando você tem equipamentos separados, você tem uma flexibilidade muito maior. O nosso equipamento é modular, são módulos, né? Então, por exemplo, isso a gente toda hora tem. Eu te diria que 70% hoje dos nossos clientes têm mais de 3, 4 instalações. Então, amanhã precisa aumentar. Aumentou o volume de água, aumentou o volume de alimentos, você põe mais um módulo, você põe mais outro módulo, entendeu? Dessa forma, a gente dá uma flexibilidade. Isso, em termos de investimento, é muito importante. Isso em função, voltado para o aquarismo, se haveria a possibilidade da construção desse módulo. Então, de novo, né, assim, no aquarismo, para pequenos aquários, né, você não tem necessidade do oxigênio. Não tem, porque é muito pouco ozônio, entende? Quando você põe oxigênio, você faz o ozônio, a concentração dele sobe muito. Então precisa tomar cuidado aí, porque... já pegaria o primeiro módulo. Isso. E o gerador é pequenininho também, miligramas, né? Porque tem uma limitação. Se você jogar muito ozônio no aquário, você realmente vai prejudicar o peixe, vai sufocar o peixe. E vocês têm algum projeto para fazer aqui? Fabricar alguma coisa? Ainda não. A gente entrou na área industrial, que é muito mais complexa, e assim, aí, a área industrial você vende um equipamento, 800, 900, 1 milhão. Aqui eu vou vender por quanto? Quantos milhões de equipamento eu vou ter que vender? Mas isso é uma filosofia da empresa, entende? De alta tecnologia. Mas eu nunca falo não para nada, porque sempre que a gente fala não, alguém vem e prova que a gente está falando tudo errado, né? Nós estamos soltando agora, por exemplo, um spray, que já é um primeiro passo. Só respeito duas questões. Primeiro, eu acho que se você não fizer, os chineses vão fazer. Não, já fazem. Não, já fazem. Você compra pela internet isso aí. Eu fiz um lago agora, um lago. Acabei de montar uma indústria de São Paulo. Não, já tem. Já, eles vão montar isso aí. Mas o cara da parte de São Paulo, o Ricardo, que a água ficou mais azul. Essa água ela ficou mais azul, ela está mais limpa ou realmente ele dá essa... Limpa. Não tem nada a ver. Limpa. O que o ozônio faz, basicamente, é isso. Todo o excremento, todo o alimento, né, ele reage, ele oxida, matéria orgânica. E ele elimina quando da passagem da água. Não, daí, lá que está explicando, quer dizer que quando oxida aquilo ali, os filtros retém. Matéria orgânica é mais fácil de reter. Retém. E ele trata a cor também, entende? A última pergunta minha, pelo menos, é que o ozônio eu tenho usado e ele gera muita dúvida. Fazer uma dupla então. No vídeo que o senhor fez para o Tâmit, o senhor ainda falou depois de colocar depois a UV. O senhor acha isso indispensável para subir para o aquário sem o ozônio? E a pergunta número 2, eu já tenho usado ele em aquários, mas eu ainda não consegui fazer nenhum teste para as águas de reposição, né, para o nosso tratamento de água doce. A minha pergunta é a seguinte, existe uma quantidade máxima de ozônio que eu possa pôr nessa água? Ou se essa água descansar, digamos, de hoje para amanhã, eu já tenho uma garantia de que aqui não tem nada de ozônio, que eu não estaria com uma água, entre aspas, perigosa? 20 minutos. E eu 30 minutos. O ozônio... Não existe uma aplicação excessiva. Se eu decidir ligar meu ozonizador lá e deixar 24 horas ozonizando meu galão de água de reposição... Você parar com o ozônio,
20, 30 minutos. Meia hora depois, a menos que a sua água tenha 1 grau. Se a água está muito gelada, ele retém mais tempo. Aí pode ficar 1 hora. Mas sim. Não tem a solução. E são casos graves aí. Mas para o aquário? Aquário não. É tranquilo, é muito pouco. Qual seria a melhor maneira de controlar o ozônio no aquário, sendo que alguns equipamentos que nós temos disponíveis no mercado, eles assomam e a medida no ARP não tem bom. Então, normalmente o aquário você utiliza a ORP, né, para medir. Essa é a única maneira de medir que eu posso dizer. Tem outras maneiras, mas não se aplica por causa disso. Posso receber essa do senhor aqui?